Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Começamos com uma passagem, né? Porque são algumas frases desse grande brasileiro, Darcy Ribeiro. Fracassei em tudo que eu tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei uma universidade séria, não consegui. Mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem venceu. Eu acho que é um momento hoje, né, de reencontro com a caminhada, é um momento onde as pessoas ainda estão muito tocadas e muito mexidas pelas vitórias e derrotas que aconteceram. Isso é absolutamente normal. Somos todos desejosos de um caminho de mundo, e o caminho de mundo que se põe muito provavelmente não é aquele que você imagina como o ideal, o certo, o justo. E o que a gente deve fazer é seguir lutando, seguir caminhando, seguir fazendo a travessia, celebrando as vitórias e tentando compreender as derrotas para poder construir um caminho cada vez mais cheio de frutas aí para todos podermos estar nos deliciando com essa maravilha que a vida pode ser, sim, maravilhosa. A gente tem que encontrar o caminho para isso. É engraçado como quase todas as minhas metáforas eu uso o rio, as frutas, o vento, as árvores. E para falar de meio ambiente, né, ninguém melhor do que esse super guerreiro aqui do meio ambiente, deputado estadual, mas já foi ministro, secretário do meio ambiente, foi responsável pelo período onde o país conseguiu as maiores vitórias contra o desmatamento, as maiores vitórias para proteger o seu maior patrimônio, o seu maior tesouro, que é essa natureza exuberante que ela tem, e vai conversar hoje com a gente sobre esse dia pós-eleições. Carlos Mink, deputado estadual do Rio de Janeiro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Eduardo Moreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes, quem está acompanhando. Olha, essa frase que você escolheu do Darcy é uma das que eu mais gosto dele. É muito propícia para esse momento que a gente está vivendo. A esquerda teve algumas vitórias, teve muitas derrotas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Darcy Ribeiro. Olha. Eu conheci o Darcy Ribeiro em Lisboa, no exílio, e fui signatário da Carta de Lisboa, do PDT, com Brizola, Darcy Ribeiro, Betinho, Alfredo Sirquis, o nosso Julião, das Ligas Camponesas, e tantos outros que assinaram aquela carta. Estamos falando de 1978, portanto, há 42 anos atrás. E aqui também, no Rio, convivi com Darcy, os sonhos dele, dos CIEPs, né, tão necessários, educação integral. Tem outra frase do Darcy, Eduardo, muito propícia também, que ele fala: nós temos que optar, ou construímos escolas de tempos integrais ou construímos mais prisões. E eu acho que ele também foi profético nisso. A gente vê como o aumento da criminalidade está ligado também à falta de inclusão das pessoas no processo educacional e profissional. Para concluir, o Darcy tem uma escola de cinema aqui no Rio de Janeiro, que a gente apoiou muito, chama Escola de Cinema Darcy Ribeiro. A principal escola de cinema do Rio é tocada pela nossa companheira Irene Ferraz. Era um prédio antigo dos Correios, que não tinha função nenhuma, e por conta da possível privatização dos Correios, quiseram desmontar a escola. E a gente conseguiu uma luta muito grande, realocar, conseguir um outro espaço para essa escola, onde Rui Guerra, Cacá Diegues eram os professores, um momento que cultura é desprezada, é humilhada, e a gente vê como faz falta também uma identidade cultural. Eduardo, para abrir aqui esse momento que a gente está vivendo, as eleições foram ontem, eu destaco duas eleições interessantes. A eleição de Fortaleza, onde, para derrotar um candidato bolsonarista, que é um oficial da PM que estimulou o motim
da PM contra a segurança pública e contra a população, e foi derrotado por uma aliança que tinha o PDT, o PSB, com o apoio do PT e da Marina, de todos, e houve uma grande aliança contra o bolsonarismo. E o outro foi esse segundo turno do Boulos, em São Paulo, onde, infelizmente, não chegamos lá, mas foi uma aliança lindíssima, e também apoiaram Boulos, o Lula, a Marina, né? o Dino, o Ciro Gomes e, claro, o PSOL era o candidato todos. Então, eu vejo que esse momento, a união, ela é possível, ela é necessária. Porque quando existe um projeto fascista, um projeto obscurantista, a principal meta sempre será derrubá-lo, derrotá-lo, vencê-lo. Porque não é só uma questão de política, é uma questão de negação da ciência, do ambiente, como você falou. E, para concluir essa primeira intervenção, você lembrou da nossa passagem no Ministério. Realmente, eu fui 2 anos ministro do Lula. Entre 2008 e 2010, reduzimos a metade o desmatamento na Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões de carbono, e nós assinamos o Fundo Amazônia, assinamos o Fundo Clima, regulamentamos a Lei de Crimes Ambientais. Tudo o que o sinistro Salles e o Bolsonaro estão detonando. Ou seja, é muito mais fácil destruir do que construir. Mas nós temos essa convicção. O Bolsonaro vai passar, o Salles vai passar, o INPE, a UFRJ, a Amazônia, o IBAMA vão continuar. A resistência vai continuar. Perfeito. E tão importante a gente falar dessa questão do desmatamento, do meio ambiente, que tem jeito. A gente já trouxe aqui vários especialistas, o Raoni Rajão aqui falando, acho que você conhece, o Raoni é um cara incrível. Claro, sensacional, sensacional. E o que eles falaram é o seguinte, a gente já fez, assim, é claro que é possível, e a gente acaba caindo numas falas que são falas tão frágeis, mas que repetidas tantas vezes acabam se tornando verdade. Por exemplo, esse ano teve muita seca, por isso a quantidade de queimadas. Vamos só entender uma coisa, gente. Seca não faz nada pegar fogo, tá? O que faz pegar fogo é uma pessoa. A seca faz as condições estarem mais favoráveis para aqueles que colocam fogo tacarem o fogo. O que essas pessoas ficam esperando? Eles ficam esperando a seca e aí torcendo para a seca ser a maior seca possível, e aí, quando as condições estão as melhores possíveis, eles, os criminosos, essas pessoas que cometem os atos ilícitos, elas começam essas queimadas. E eu vejo as pessoas repetindo o seguinte, não, mas tem que entender que esse ano teve muito mais queimada porque teve muito mais seca. Não, gente, o que faz a queimada não é a seca, o que faz a queimada é uma pessoa. Você deixa lá, você faz o seguinte, você pega, né, faz alguma coisa para não chover, faz a dança da não chuva, tem dança da chuva, você faz a dança da seca. Você fica 10 anos olhando para o mato com a seca, esperando ele pegar fogo. Ele não vai pegar fogo. Você vai morrer sentado, vai morrer de fome ali. Alguém tem que tacar fogo no negócio. O Eduardo, você tem razão, essa tua fala é bem humorista numa coisa que é trágica, mas é verdade, porque esse pessoal realmente não sabe mais o que inventar para justificar os seus fracassos. Vou pegar esse tema para dar uma explicação mais aprofundada para quem nos acompanha. Sempre o período de seca é junho, julho, agosto. O que todos os ministros fizeram sempre? Eu fiz, antes de mim, a Marina Silva, que foi uma ótima ministra, depois de mim, a Isabela, que foi uma boa ministra, excelente Isabela, bióloga. O que nós fazíamos? Em fevereiro, nós contratávamos mais brigadistas, verificávamos os caminhões-tanque, os helicópteros, as mangueiras. Fazíamos convênio com as secretarias estaduais de Agricultura e Meio Ambiente para chegar lá no agricultor e dizer para ele não queimar de jeito nenhum, porque na seca, com vento, esse fogo ia destruir a plantação e a casa deles. Então, este trabalho nós sempre fazíamos. O que aconteceu esse ano? Não contrataram os brigadistas,
não verificaram os caminhões, as mangueiras, os helicópteros, não fizeram os convênios. O agricultor não lê diário oficial, você tem que chegar lá perto e fazer o trabalho de convencimento. Era o que nós fazíamos. Eles não fizeram nada disso e depois, como você muito bem mostrou, atribuíram a culpa exclusivamente a um evento climático. É curioso, porque o INPE falou, esse ano vai ter uma seca horrível. Eles não acreditaram, porque são negacionistas, não acreditam nas mudanças climáticas, estão descumprindo todos os pontos que o Brasil assinou na Convenção do Clima e na Convenção da Biodiversidade. E nós, do clima, sempre dizemos, olha, os eventos climáticos, como secas, inundações, vão ser cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Eles não acreditam em nada disso. Eu criei o Fundo Clima em 2009 com recursos para isso. Eles não utilizaram porque negam. Nós criamos o Fundo Amazônia, que pode servir para 20% para outros biomas. Pouca gente sabe disso. O Fundo Amazônia não é só para a Amazônia. Poderia ser para prevenir incêndio, queimada, desmatamento também no Pantanal e na Amazônia. Conseguiram melar o Fundo Amazônia. E agora, com o Pantanal em chamas, as pessoas desesperadas, as onças queimadas, os jacarés morrendo, eles falam, olha, a culpa foi do clima. Curiosamente, neste momento, eles usam como muleta a mudança climática que eles não acreditam e a previsão do INPE que eles não acreditaram e aproveitaram para desqualificar o INPE internacionalmente reconhecido e que sempre nos guiou nas nossas ações contra o desmatamento na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Eu só faço uma última observação em relação à questão dos militares. No nosso tempo, nós fazíamos grandes operações do Boi Pirata com IBAMA, ICMBio, Aeronáutica e Exército. 1.500 pessoas no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia. Eu reunia com coronéis e com generais e dizia para eles, olha, não podemos permitir que eles tirem o verde da nossa bandeira. E os militares iam conosco lá passar o cerol em cima das serrarias ilegais, do garimpo ilegal, das madeireiras ilegais. Hoje em dia, o que está acontecendo? Esses militares eles foram cooptados para uma ideia de que não existe desmatamento, levam os garimpeiros ilegais de avião da FAB para Brasília, atam as mãos do IBAMA e do ICMBio e depois tentam dizer que essas queimadas é uma fogueirinha de São João pequenininha e que desmatamento não existe. Então, isso vai ter que mudar. Com a mudança da presidência para o Biden nos Estados Unidos, eu acho que o Brasil está tão isolado. Brigaram com a China agora, esse doido do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, que a gente brigou com a Europa, com a China e com o futuro presidente dos Estados Unidos. Somado esses três, 80% da economia mundial. Então, o Brasil vai ganhar o troféu avestruz, né? Enfia a cabeça no buraco e nega o mundo todo. Será que o agronegócio, os nossos empresários vão permitir esse isolamento tão nefasto para as trocas internacionais? Creio que não. É isso aí. Gente, olha só, estamos com 14 minutos de live, estamos com quase 2.000 pessoas aqui ao vivo. Queria dar um alô, estou vendo que tem gente de Guiné-Bissau aqui, então um abraço. Já passou aqui um monte de gente para baixo, perdi o nome, mas tinha um irmão aqui de Guiné-Bissau, minha amiga Sônia Bernardes está aqui também, mandar um abraço para ela, o Alexandre Costa, tanta gente que todos os dias está aqui, de todos os lugares do mundo, o Roque Stefani também fala de Paris, enfim, tanta gente que acompanha esse nosso encontro aqui todos os dias. Só fazendo um comentário, eu vou comentar isso durante algumas lives, porque nem sempre as pessoas que vêm numa live vêm na outra, então, para poder explicar. O YouTube mudou a sua regra, eu achei isso um absurdo, eu achei isso covarde, eu achei isso até leviano do YouTube. O que ele fez? Ele agora mudou os termos e condições e ele passou a obrigar todo mundo que passa vídeo a passar as propagandas que ele coloca no seu canal, e a gente não ganha nada dessas propagandas, nem um centavo. A gente é contra desde sempre, a gente sempre rejeitou monetizar nossos vídeos, passar propaganda, patrocínio, a gente nunca teve nada e continua não tendo nada, para ter independência total do que a gente fala aqui.
Pois bem, o YouTube mudou agora a regra há uma semana atrás e agora tem vídeos nossos que vocês vão ver uma propaganda. A gente não coloca, a gente não recebe nada dessa propaganda e a gente acha um absurdo o YouTube fazer isso. Mas fica a lição para as pessoas que acreditam no tal livre mercado, que acham que no livre mercado vai existir a livre competição e as pessoas vão ter liberdade total. Eu falo sobre isso no meu último livro, A Farsa da Tese Neoliberal, a Economia do Desejo. No mercado onde não existe regulação, o que acontece? Você tende para monopólios. E quando você vai indo para o monopólio, tudo é bonito, parece que tem competição, que os preços estão ficando mais baixos, que as tecnologias estão ficando melhores, e aí quando você atinge o monopólio e todo mundo passa a depender de você, aí você deita e rola. Aí você piora a qualidade, aí você faz o que você quiser, aí você aumenta o preço e as pessoas não têm alternativa, não tem escapatória. Fica uma lição para todo mundo que o YouTube vergonhosamente está fazendo isso. E ainda digo mais, a propaganda que passar antes do nosso canal, faz assim, nem compra o produto, entendeu? Para poder penalizar o produto que está anunciando aqui no meu canal sem eu deixar. Muito bom, muito bom. Gente, vamos dar um like todo mundo dando um like agora e todo mundo dando um compartilhamento. Vocês vão ver que outra coisa, o YouTube não está mostrando mais o número de pessoas que está ao vivo. Se vocês derem like, todo mundo dando like agora, vocês vão ver que tem muito mais like do que gente. É impossível ter mais like do que gente se cada pessoa só pode dar um like. Mas só para vocês verem todo mundo dando um like no YouTube, todo mundo dando um compartilhamento no Facebook. Vamos falar um pouco do resultado, né, das eleições de ontem e analisar um pouquinho esse resultado. Tem alguns números que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, em relação ao aqui São Paulo, eu queria começar por São Paulo, mostrando esses dois gráficos aqui. Esse primeiro gráfico é o gráfico dos bairros aqui, onde Covas ganhou, e dos bairros onde Boulos ganhou. Prestem bastante atenção nesses bairros, né? Você vai ver que aqui, nas regiões mais ricas de São Paulo e próximas ao centro de São Paulo, você tem uma vitória de Bruno Covas, né? E nas regiões mais periféricas, você tem uma vitória de Guilherme Boulos. E arredondando, você tem 60% contra 40%. Agora, pasmem ao olhar este gráfico. Olha bem para o gráfico, fica olhando para o gráfico. Puf, olha esse outro gráfico. É o mesmo gráfico, né? Pois é, são dois bairros que tem de diferente. Esse é o gráfico de Bolsonaro contra Fernando Haddad. Exatamente 60% contra 40% há 2 anos atrás. Então, vou botar de volta o gráfico de antes, para vocês verem, né? Porque aqui a ideia não é ser igual ao mágico, né? O mágico não volta, para você não ver que tinha truque na história. Você vê que não tem truque, que é exatamente o mesmo gráfico, 60 contra 40, e aqui 60 contra 40 também. Então, algumas coisas que eu queria falar em relação a essa primeira análise, né? A gente vai falar de várias outras coisas aqui. Primeiro, existe uma vitória muito grande a ser celebrada, que é um representante de um movimento social tão alvo de tantos preconceitos, tão atacado como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, conseguir 40% dos votos numa cidade que é, sim, cheia de preconceitos em relação a esses movimentos sociais, como São Paulo. Até alguns anos atrás, Boulos era visto como radical, invasor, não sei o quê, e teve 2 milhões de votos, conseguiu unir forças que, aparentemente, até meses atrás, pareciam que jamais estariam unidas, pareciam água e azeite, e estavam juntas nessas eleições, teve mais de 2 milhões de votos, e conseguiu 40% dos votos. Isso eu acho uma vitória muito grande. A gente precisa quebrar o preconceito contra MST, contra MTST, contra vários outros movimentos campesinos, movimentos do movimento negro, os movimentos sindicais. A gente tem que quebrar este preconceito. A gente não sabe como é dura a luta dessas pessoas. Mas o cara ali uma vez, só o MST tem 2 milhões de pessoas. É claro que vai ter o cara ali que uma vez fez uma coisa errada, como tem o cara ali uma vez fez uma coisa errada, em qualquer empresa de 10 pessoas, entendeu? Em qualquer lugar. A gente tem que
entender a realidade que leva essas pessoas a criar movimentos como esse. Então, eu acho que essa é uma grande vitória. Agora, outra coisa que me chama a atenção desse gráfico, deputado, é o seguinte: mais do que, às vezes, a gente fica um pouco, a gente leva a crer, né, que é Boulos contra Covas, né, que é Bolsonaro contra Haddad. Mas, às vezes, não é o personagem contra o outro, né? É uma mentalidade contra outra, é uma ideologia enraigada contra outra ideologia enraigada. E os personagens têm menos importância do que se imagina, tanto é que são dois resultados absolutamente iguais. E aí a gente vai para aquela história do Paulo Freire, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Enquanto a gente não mostrar para as pessoas que esse 60% é o que gera a pobreza da cidade, e a gente vai continuar tendo 60 contra 40 daqueles que querem manter o que aí está, contra aqueles que se colocam como aqueles que querem mudar o que aí está. Não é? Essa questão da ideologia, às vezes, é até maior do que os personagens que estão na luta, né? Eu concordo bastante com você. Eu queria só voltar um pouco para trás, mas muito rapidamente. Você mencionou um seguidor do nosso debate, da Guiné-Bissau, e depois você falou agora do Paulo Freire. Eu estive 3 vezes trabalhando na Guiné-Bissau com Paulo Freire e com Milton Santos, nosso grande geógrafo brasileiro, né, que já faleceu, foi meu colega, eu sou da Geografia da UFRJ, companheiro do Milton Santos, e tive a honra de trabalhar com ele e com Paulo Freire na Guiné-Bissau. Conheci o Amílcar Cabral quando eu saí da prisão, e ele estava nos esperando lá em Argel, junto com Miguel Arraes, junto com tantos outros. Eu saí da prisão junto com Gabeira, Polônio de Carvalho, Daniel Arão Reis. Isso faz exatamente 50 anos, Eduardo. Você vê que eu já sou um Tiranossauros Rex. Mas voltando aqui para a bela análise que você fez de São Paulo, comparando os quadros, eu diria o seguinte: vamos ver. Em primeiro lugar, a gente não pode deixar de falar da grande derrota que o Bolsonaro teve, porque o candidato que ele apoiou nem foi para o segundo turno. Isso tem que ser sempre lembrado. Aqui no Rio de Janeiro, o candidato que ele apoiou foi para o segundo turno porque nós da esquerda não conseguimos unir. Se você juntasse só os votos da Benedita da Silva, do PT, da Marta Rocha, do PDT, e da Renata Souza, dava muito mais votos que o Crivella. Então, e o Crivella já chegou no segundo turno derrotado, completamente derrotado. Eu mesmo fui um dos que tenho críticas ao Eduardo Paes e votei com satisfação, porque eu estava votando contra o projeto do Bolsonaro e contra o projeto do Crivella. Projetos homofóbicos, projetos de censura, projetos de politização artificial da religião, de uma forma completamente inquisitorial, né? Você transforma a religião em negócio e transforma a religião em curral eleitoral. Uma visão que grande parte dos religiosos, inclusive dos evangélicos. Outra coisa, Eduardo, a gente não pode pegar os evangélicos como um todo e crucificar. Grande parte dos evangélicos tem a sua fé e não se confundem com esses pastores que enriquecem e manipulam. Eles são, uma parte deles, claro, objeto dessa doutrinação. A gente querendo um projeto de país que passa pela liberdade religiosa, nós não podemos utilizar o conceito de evangélicos. A gente tem que utilizar pastores que usam a religião para enriquecer e criar currais eleitorais. Mas então, voltando para concluir esse bloco sobre a eleição de São Paulo, eu concordo muito com você. O Boulos, ele teve um desempenho fantástico, ainda vindo da origem de um movimento que é fácil você assustar, sobretudo os idosos que votaram muito no Covid. Não, ele vai ocupar as vossas casas, né? Quando, na verdade, nós precisamos de uma política habitacional que inclua as pessoas. Uma pessoa que não tem casa, ela não tem cidadania. Como é que ela vai
criar seus filhos, como é que ela vai cuidar da sua saúde. O saneamento é uma questão fundamental. E o movimento dos sem-teto, assim como o movimento dos sem-terra, que você mencionou, eu mesmo, ecologista, lá atrás, eu tinha algumas críticas ao movimento dos sem-terra, de quem eu sou aliado. Eles evoluíram muito. Hoje em dia, a grande produção orgânica vem do movimento sem-terra. Não sei se você sabe, Eduardo, o maior produtor de arroz orgânico no Brasil é o MST. Então, eles aliás, eu sou um dos investidores. Ah, que beleza. Eu sou um dos investidores na Copan. A Copan é uma das maiores processadoras de arroz orgânico no sul do país. E eles fizeram uma reforma para aumentar a fábrica. E nós aqui fizemos o Finapop, o financiamento popular, para eles poderem ampliar a fábrica. E nós demos dinheiro para a Copan a 5,5% ao ano, durante 6 anos, para eles podermos R$1,5 milhão de reais. E nós, aqui na empresa, demos mais da metade desse dinheiro para eles poderem ampliar a produção de arroz orgânico, que alimenta mais de 400 mil pessoas na região de Grande Porto Alegre. Parabéns, então, Eduardo. Milhões lá da Copan. Eu aqui ensinando o padre a rezar a missa. Parabéns aí por esse compromisso com o MST e com a sustentabilidade. Mas eu acho que isso de São Paulo mostrou muitas coisas. Primeiro, a esquerda ela tem que se renovar. Segundo, a esquerda tem que se unir. E terceiro, a esquerda tem que se capacitar para vencer determinados preconceitos e determinados obstáculos. Eu sempre fui de esquerda a vida inteira. Eu não sou mais do PT, mas saí do PT sem criticar ninguém. Fui ministro do Lula com muito orgulho, né? E defendo a frente de esquerda. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento contra o Bolsonaro, como aquela da Frente Ampla Democrática Popular, como foi nas diretas já. E como a gente conseguiu fazer em São Paulo, em Fortaleza, e quase conseguimos também esse sucesso em Porto Alegre. Uma das derrotas que eu mais lamentei foi da querida Manu, a nossa Manuela, que por pouco chega lá e seria... É um grande nome da esquerda e deve ser levado em conta fortemente para a composição da frente para derrubar tudo que o Bolsonaro significa. Eu vejo o seguinte, nós, da esquerda, tivemos grandes acertos, grandes. Acertamos muito mais do que erramos. Acertamos na inclusão, acertamos na educação. Aliás, eu fui companheiro do Haddad. Eu era meio ambiente, o Haddad era educação. O que o Haddad fez de escolas técnicas, de universidades, uma maravilha a gestão dele no Ministério. Nós acertamos muito mais do que erramos, mas erramos. Eu acho que entre as nossas derrotas, os nossos erros, 2 eu acho que a gente tem que melhorar para seguir adiante. Um deles é a questão do combate à corrupção e o outro é a questão da segurança pública. Bandeiras que normalmente a direita usa para avançar e despolitizar. Segurança pública. A esquerda avançou imenso nisso. A esquerda sempre defendia a polícia inteligente, a polícia investigativa, o 2º grau para PM, a perícia. Nós sempre avançamos nessa linha. O Tarso Genro, quando ele foi ministro da Justiça, ele criou um programa nacional para melhorar as polícias, equipar as polícias, e nós, por uma série de questões que eu não vou desenvolver agora, mas sugiro para você um programa específico sobre isso, trazendo profissionais da área, nós, por alguma razão, acabamos perdendo a bandeira da segurança pública para a direita, que sempre foi truculenta, sempre foi bandido bom é bandido morto, prende todo mundo, uma política de encarceramento em massa que só beneficia os chefes das gangues, os comandos, o PCC, que de dentro das prisões comandam o crime organizado no país. Aqui no Rio de Janeiro, Eduardo, eu fiz um levantamento que mostra o seguinte, o custo de um preso por dia é R$ 2.700, o mesmo custo mensal de um estudante de escola técnica profissionalizante do Rio de Janeiro. Então, ele está com as prisões entupidas, mão de obra barata para esses comandos e o discurso fácil é prende, como se prender todo mundo fosse resolver alguma coisa. Então, a gente tem que recuperar a bandeira da segurança pública com eficiência. Outra coisa, a luta contra a corrupção. Sempre foi a esquerda. Quem fez as CPIs? A esquerda. Quem deu autonomia para o Ministério Público, para a Polícia Federal,
Os governos Lula, os governos Dilma. Então, nós sempre fomos combatentes contra a corrupção. Quando começou a questão da Lava Jato, esses problemas todos, que depois agora veio tudo à tona, com o Intercept, todos os conchavos, as combinações, várias dessas condenações estão caindo, mas o certo é que eu acho que a gente não conseguiu um discurso convincente. E a direita, que sempre foi ligada aos coronéis da corrupção, sempre foi ligada ao apadrinhamento, desde o Maluf, do Andreasa, da corrupção que teve na ditadura militar, na Ponte Rio-Niterói, em Angra 1, nós acabamos, isso é verdade, perdendo o discurso do combate à corrupção para a direita. Então, eu acho que a esquerda ela tem que se atualizar e se renovar. Eu vejo com alegria a vitória do Edmilson em Belém, conheço ele, foi um excepcional prefeito, uniu também a esquerda, esqueci de dizer, o Edmilson também é outro bom exemplo de união da esquerda. Então, a Manu é uma liderança que nos rejuvenesce a todos, nos oxigena à esquerda, o Boulos, com certeza. Então, a gente tem que renovar, aprofundar, unir e voltar a alguns temas que sempre foram nossos e que, de alguma forma, nós perdemos. Isso dá um combustível, junto com a questão religiosa e dos costumes, acaba dando um combustível que é a política da segurança pública e do combate à corrupção. A gente tem que resgatar temas que sempre foram nossos e que, por alguma razão, foram capturados pela direita. Beleza. Gente, olha só, 32 minutos de live. A gente sempre faz no meio da live isso, e agora a gente está precisando mais do que nunca por causa dessas traquinagens aí do YouTube. Então, vamos todo mundo que está assistindo no YouTube dar um like. No Facebook está ótima audiência, estamos com quase 1.000 pessoas só no Facebook. Todo mundo no Facebook, vamos dar um compartilhamento para a gente dar aquele gás aí no Facebook. Mas YouTube, muito importante, todo mundo dá um like, só para ficar descarado, assim, muito mais like do que gente assistindo e a gente mostrar que esse negócio está sendo mostrado de uma maneira errada aí pela plataforma. Só um comentário, você falou do Milton Santos, do nosso geógrafo, e no final estava falando da questão dos presídios. Um dos lugares mais marcantes, né, que eu passei nessas minhas viagens e estadias junto ao MST foi na Escola Milton Santos, que fica lá no Paraná, e a Escola Milton Santos, ela fica parede com presídio, né? Então, é muito forte, eu me arrepio quando eu lembro, eu fiquei lá, passei a noite lá, dormi lá, é porque você tem ali uma escola de agrofloresta, de horta, escola política, de sociologia, etc., e na parede de trás, o barulho dos presos andando assim no pátio, e aquela história de educação, meio ambiente, liberdade e prisão. E você sabe que quem está ali do lado da prisão podia estar do lado de cá. E, na verdade, o que a nossa sociedade faz é pegar os do lado de cá e jogar para o lado de lá. É muito marcante. Assim, a Escola Milton Santos, do MST, que fica lá no Paraná, é algo que assim deveria ser visitado pelas pessoas, porque, simbolicamente, é muito bonito. Deixa eu mostrar para vocês agora um outro slide que eu preparei aqui, para a gente poder ver um pouco dos números. E eu não sabia, eu já vim hoje preparado, né? Porque aqui o campo progressista, a gente tem muitas pessoas que acompanham o canal que são do campo progressista. E aí, quando você fala qualquer palavra relacionada ao Ciro, ou ao PT, ou ao não sei o quê, tem um grupo enorme que fica bravo, ainda mais dia pós-eleição. Você não sei o quê, o Ciro não vai ter nada, o PT não vai ter nada. Então, hoje eu já vim, dei uma meditada de manhã em casa, vim assim, mais calmo e mais preparado para poder mostrar os dados. E aí, vamos mostrar os dados, né? Os dados são os dados, e aí cada um chega à conclusão que quiser, eu vou chegar às minhas aqui. Então, vamos lá, botar aqui os dados, que são esses aqui. Então, primeiro, prefeitos eleitos por partido, né? Isso aqui das maiores cidades do Brasil. A gente está falando das cidades do Brasil com mais de 200 mil habitantes. Vamos começar pelas cidades com mais de 200 mil habitantes. O PSDB, tá? Ele continua sendo o partido com mais cidades governadas entre as cidades com mais de 200 mil habitantes, mas ele tem uma queda relevante. Ele tem uma queda de 40% do número de cidades governadas
e de 32%, um terço da população governada nessas cidades, mas continua sendo o maior. O segundo, que ganha em número de cidades entre as maiores do país, tá? Cidades com mais de 200 mil habitantes. O MDB. Aí você tem outros que ganham, são os partidos do Centrão, o PSD, o PP, PSD de Kassab, PP de Maluf, eu gosto de falar assim para as pessoas ligarem a sigla a algum nome. O DEM aqui do Rodrigo Maia, antigo PFL de Eduardo Paes, Podemos aqui do Álvaro Dias, né? E o PT, que todos conhecem, o Partido dos Trabalhadores, mas que aqui um dado que eu queria mostrar para as pessoas. Apesar do número que está sendo falado do PT ser o número de ter perdido muitas prefeituras no Brasil, e a gente já vai ver esse número, nas grandes capitais e nas grandes cidades, né, principalmente nas grandes cidades, que nas grandes capitais não foi bom para o PT, mas nas cidades com mais de 200 mil habitantes, o PT vai de 1 para 4. Os partidos do campo da esquerda, centro-esquerda, que saem mais vitoriosos são o PSB e o PDT. Porque, apesar do PSB, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, ter perdido em número de cidades, vocês vão ver no total de Brasil. Mas vamos lá, esse outro negócio que era o que eu queria mostrar aqui. Partidos de centro-direita são grandes vencedores nas 94 maiores cidades, população governada. Então, no gráfico de antes, era número de cidades. Aqui, o número de pessoas que estão sendo governadas. E aí, aqui o ponto que eu falei, por que era tão importante para o PSDB e, consequente, para o Dória, perdão, a eleição de São Paulo. Por que era tão importante a eleição de São Paulo? Porque veja que no gráfico anterior você tem o número de cidades aqui grandes que caiu do PSDB de 20 alguma coisa ali para perto de 17, 18. Ele teria perdido uma cidade só se perde São Paulo, continuaria destacando nesse gráfico, mas nesse gráfico ele teria desmoronado, porque só São Paulo são mais ou menos 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. Então, São Paulo, eu sempre disse isso, era o fiel da balança para o PSDB. Com a vitória de Covas na cidade de São Paulo, Dória sai forte para 2022. Era meio que uma coisa binária. Se perdesse São Paulo capital, ia ficar assim muito, muito, muito difícil para os planos de Dória. A vitória de São Paulo aqui fez com que, apesar de caindo em 1/3 o número de pessoas governadas, o PSDB continuasse sendo este partido que mais governa número de pessoas. E aí a gente volta, os partidos do Centrão também ganharam muito. Vamos aqui para ficar fácil para vocês verem. Grandes cidades do Brasil. Quem ganhou e quem perdeu prefeituras. O PSDB o que mais perdeu. Poxa, Eduardo, você está falando então que Dória sai vencedor? Sai sim, por causa dessa disputa em São Paulo, que era uma disputa importantíssima e que correu o risco de não levar, né? E agora, os partidos que mais ganharam prefeituras, PSB, PP, DEM, Podemos, PT, Avante, MDB, tudo centrão, né? O pessoal ganhou uma. Agora vamos para o total. Número de prefeitos eleitos por partido no país. No país, o MDB, o partido que mais elegeu prefeitos, com uma queda significativa de mais de 20% em relação a 2016. E ele se mantinha bem estável nas últimas 4 eleições. Então, uma queda relevante do MDB. O PP cresce e tem seu maior número de prefeitos. Um partido típico do Centrão. PP e PSD, os partidos que mais representam hoje em dia esse Centrão fisiológico, né? O PSD também, uma alta expressiva e se torna, junto com o PP, assim, e o MDB, o núcleo em termos de números, né, de capilaridade de Brasil. O PSDB perde bastante. O DEM quase dobra e volta a níveis de 2 eleições atrás, lá em 2008, quando conseguiu quase 500 prefeitos. E aí, só para finalizar, o PT perde bastante em números, mas eu mostrei aquele gráfico antes para mostrar. Para mim, não foi tão trágico para o PT como algumas pessoas estão querendo dizer, porque eu acho que o PT, até por ter sido obrigado, ele teve que fazer alianças, conversar,
está junto com o PDT, com Ciro e Lula estarem juntos, conversando pelo menos em algumas capitais. Então, eu acho que para o PT, tanto com pontes externas que estavam todas rompidas, como uma possibilidade de reorganização interna, não é que tenha sido bom, mas talvez essa eleição tenha sido um passo para frente, não para trás, como muitas pessoas estão alardeando. Em número de prefeituras, no Brasil inteiro, contando as pequenininhas, aí você tem um desastre, principalmente comparado a 2012, né, onde chegou a ter 630. E, para finalizar, só uma piadinha que eu não vou aguentar de não fazer essa piadinha, né? Aqui nos últimos partidos, o último colocado é o Novo, né? O último colocado, depois dele é zero todo mundo. Então, o Novo conseguiu, no segundo turno, uma prefeitura. E por que é a piadinha? A piadinha que eu li essa semana era o seguinte: o Novo conseguiu uma só prefeitura, então é sinal de que ele não se esforçou o suficiente, né? Porque ele é um partido da meritocracia, que diz que as pessoas só conquistam aquilo que elas se esforçam. Então, se o Novo só conseguiu um, né, e existe a meritocracia que ele diz que existe, vamos lá, turma, tem que se esforçar mais, porque vocês não estão se esforçando o suficiente. Mink, com todos os dados, aqui são dados, tem opiniões e tem dados. Eu passo para você fazer uma leitura disso aqui que a gente passou. Olha, você fez um quadro bom que vai um pouco na contramão das manchetes dos principais jornais de hoje, que, claro, acentuam a derrota do PT e da esquerda. Você mostrou que não é exatamente assim. E eu acho ótima a tua análise. Eu, na tua linha, mas também incorporando um outro ponto, eu vejo o seguinte: na eleição anterior, em 2016, o PT perdeu 40% das suas prefeituras. E quem foi para o segundo turno foi o Haddad. O PSDB ganhou São Paulo e teve um desempenho pífio na presidencial. Então, embora, claro, que existe uma relação política da eleição para prefeito que dá um termômetro, mostra como é que as forças estão, mostrou, por exemplo, que o discurso da novidade, o discurso bolsonarista, o discurso reacionário, perdeu força. E eu acho que a lição que a gente tem que tirar, porque a gente já tem que começar a olhar como fazer para derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro representa o retrocesso ambiental, o isolamento do Brasil, a censura, o estigma em relação à ciência. A posição dele em relação à Covid é algo medieval, inaceitável. Então, eu acho que é um mal absoluto. Se a esquerda não se organizar com centro-esquerda e com alguns democratas autênticos, nós não vamos conseguir derrubá-lo. E nós temos que ver o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente não pode comparar, são realidades completamente diferentes, mas o certo é que o Trump é o grande ídolo do Bolsonaro. Aliás, o Trump já começou a transição e o Bolsonaro até hoje não reconhece a vitória do Biden. É uma situação esdrúxula, onde um submisso fiel acaba sendo mais realista do que o rei, né? Agora, eu acho que a derrota do Trump foi boa para minar o Bolsonaro aqui, mas foi boa para o mundo inteiro. Os Estados Unidos vai voltar para o Acordo de Paris, os Estados Unidos vai voltar para o multilateralismo. Os Estados Unidos é uma maravilha? Não, claro que não. Eu vou te dizer que eu sou fã do Obama. Conheci o Obama nas reuniões do clima, acho ele um líder importante. Mas mesmo com o Obama, os Estados Unidos continuou com guerras, continuou oprimindo, continuou com suas relações de dependência. Não vamos também esquecer o que é o capitalismo americano. Mas o que é certo é que o Trump era tão ruim para o mundo inteiro, era um estimulador da ultradireita nacionalista no Brasil, na Europa, no mundo inteiro. Então, a derrota dele foi algo muito bom para o clima e para a democracia. Ele é uma maravilha, é transformador, vai mudar as relações dos Estados Unidos de dependência com a África e América Latina? Claro que não. Mas a derrota do Trump abre um caminho para a questão climática, para a questão democrática, para a questão cultural. A gente tem que aproveitar isso no Brasil para isolar mais ainda
o Bolsonaro e cimentar uma frente, ainda que não seja só partidária, que não seja a curto prazo. Nós sabemos dos problemas entre os partidos e as lideranças, você mencionou, en passant aí, né, os comentários que você tem aí dos nossos seguidores, puxando para cá, puxando para lá, mas eu acho que a gente tem uma tarefa que é muito além dessas nossas divergências. O Brasil está indo para um caminho de aumento da pobreza, aumento da desigualdade, aumento da censura. Eles puseram um racista à frente da Fundação Palmares. Eles puseram uma mulher no Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, que é contra as feministas, que é contra os direitos humanos. Puseram no meio ambiente um sujeito que é contra o meio ambiente, e assim sucessivamente. A gente tem um Ministério da censura, do atraso, do medievalismo. Então, a gente tem que ver aonde a gente conseguiu avançar e se unir, em Belém, em Fortaleza, com Boulos, com a Manu, e trabalhar neste sentido. É difícil, mas a alternativa de continuar o Bolsonaro é tão péssima. O Bolsonaro se enfraqueceu muito. Quem se fortaleceu foram partidos do Centrão e, de alguma medida, partidos da direita não centrão, tipo DEM e PSDB. Mas esses todos também têm um projeto restrito. Do ponto de vista nacional, esses partidos, em termos de opinião pública para presidencial, não tem mais do que 1/3 do eleitorado. Então, a gente tem um esforço muito grande. Fazer uma oposição inteligente aonde a gente perdeu, apoiar fortemente aonde a gente ganhou, começar a construir pontes, avançar em questões do meio ambiente, em questões sociais, mas também, Eduardo, em questões que às vezes a esquerda não toca. Por exemplo, a questão da política de drogas, da legalização da maconha. Eu aprovei no Rio a primeira lei que legaliza a maconha medicinal, estimula a pesquisa. Eu consegui votos até da direita para derrubar o veto. Eu levei deputados religiosos e deputados policiais para audiências públicas que eles viram filhos de ativistas que tinham 104, 105 convulsões por dia, com canabidiol passaram a ter 3, 4, 5, acabaram votando favorável ao projeto. Mesma coisa em relação à questão de gênero. Essas eleições mostraram um avanço. Quantas deputadas, quantas feministas, quantos gays, quantas lésbicas, quantos... Então, a gente tem que apostar nisso. A direita, ela perde em renovação e ganha com o decréscimo do Bolsonaro, permitiu que, entre aspas, a velha política voltasse a se afirmar com suas teias, com seus nomes conhecidos. A esquerda tem que se renovar. Eu sempre penso, e com isso encerro, no Mujica, nosso Pepe Mujica do Uruguai, meu ídolo. Ele que teve preso tantos anos, 14 anos preso, ele se elegeu, se reelegeu, ele conseguiu consumar a frente ampla e ele defendeu a questão do aborto, a questão da maconha, a questão do casamento LGBT, temas que setores da esquerda têm dificuldade de assumir. Tem dificuldade. Houve setores nossos, progressistas, que votaram a favor do perdão da dívida das igrejas. Eu achei aquilo pavoroso, pavoroso. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo. A gente tem que afirmar a democracia. Pepe Mujica era um crítico do regime venezuelano. E tem setores nossos da esquerda que continuam dizendo que aquilo é uma grande democracia. Eu quero dizer que eu não acho que seja uma... Eu estou com Mujica. A Venezuela é oprimida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sua responsabilidade, o golpismo tem, mas aquilo de democracia não tem nada. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o Mujica. Ele foi resistente, fez o Frente Amplo, legalizou a maconha, legalizou o casamento LGBT, legalizou o aborto e conseguiu se eleger e se reeleger muito, criticando coisas que a esquerda tem dificuldade de criticar, por exemplo, o regime autoritário da Venezuela. Então, esse é um caminho que eu acho que a gente deve seguir sem medo. É isso aí. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, só para finalizar, e aí chamar o nosso convidado de hoje. Eu acho que mais dois pontos interessantes para a gente tirar dessa eleição. Primeiro, eu acho que Ciro sai mais forte.
Eu acho que Ciro, ele foi um cara que operou politicamente muito bem ao longo dos últimos meses aí. Ele, nessa eleição, ele estava junto com a Manuela Dávila, estava junto com o Boulos, ele sentou para conversar com Lula. Fortaleza foi uma vitória apertada, mas a gente está falando da quinta capital mais populosa do Brasil. Às vezes as pessoas falam, Fortaleza, não sei o quê. A gente às vezes não tem muita dimensão. É claro que tudo é importante, mas, por exemplo, Vitória, como está na região sudeste, as pessoas imaginam, caramba, Vitória deve ser tipo Fortaleza. Vitória é uma das 3 capitais com menor população do país, né? E Fortaleza é a quinta com maior população do país. Então, essas coisas fazem diferença. E foi uma vitória importante para o Ciro. Então, eu acho que... e se o PSB estava junto com o PDT, com alianças que também foram vitoriosas, o Ciro em Salvador estava junto com o DEM. Então, aqui não tem nem juízo de valor. Tem uma constatação de que a estratégia, né, a caminhada de Ciro Gomes sai mais forte depois desse pleito aqui municipal. É claro, gente, que nada disso é decisivo. Agora então vai ser eleito, não vai ser eleito. Assim, são análises. A vida é uma coleta de pequenas coisinhas que a gente vai somando, vai vendo, vai aprendendo, vai colhendo informações. Então, nada é ferro e fogo, decidido, o que vai fazer a total diferença, mas são coisas que a gente tem que notar. E outra coisa, e aí eu faço só um alerta para as pessoas, que eu tenho muita gente falando, não, porque o Bolsonaro acabou, Eu não acho que o Bolsonaro acabou, tá? Eu não acho que o Bolsonaro acabou. A gente está falando de Fortaleza aqui agora. Em Fortaleza foi 51% a 49%. Em Fortaleza foi 51% a 49%. Né? Em Belém do Pará foi 51% a 49% também. Ele teve quase 50%. O Crivella, no Rio de Janeiro, que no começo as pesquisas davam que eu ter 20%, teve 36% dos votos. O Crivella, sendo esse caos. O Crivella, me perdoe, mas para mim esse cara é a encarnação de tudo que existe de ruim, tanto religiosamente falando, mas assim, em termos de gestão de homem público, ele é o que existe de ruim, assim. Então, eu acho o seguinte, talvez o personagem Bolsonaro esteja, assim, muito enfraquecido, e a popularidade nas pesquisas mostram isso. Mas o que está por trás de Bolsonaro e que elegeu Bolsonaro, que é esse nosso ódio, o fundamentalismo, o preconceito, é a crença nessas mentiras todas que tem ganho poder. Isso que está por trás de Bolsonaro não está morto, pelo contrário, segue forte, talvez um pouquinho mais fraco, mas segue forte e preocupante. Eu estou assistindo 2 documentários, um é documentário, outro é uma série de ficção na Netflix ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar assistindo uma coisa só, fico mudando para um para outro no mínimo, né? E um é aquele La Révolution, que é de ficção sobre a Revolução Francesa, e o outro que é aquele The Circle of Evil, né, que conta a história das pessoas próximas ao Hitler durante antes da Segunda Guerra Mundial, a ascensão ao poder e a Segunda Guerra Mundial. Assim, gente, o que o governo Bolsonaro tenta fazer é exatamente a mesma coisa que foi feita nesses regimes fascistas, nazistas. É uma formuleta, e se vocês assistirem, vocês vão ver e falar, não, mas não é possível, né? Tanto que chegou ao ponto daquele ministro do Bolsonaro fazer uma representação, se vestir igual, pentear igual, botar uma mesa igual. É nesse nível a cópia do negócio, né? Até o método de propaganda, etc. Eles só não têm, assim, a capacidade, graças a Deus, que tinha, até por causa de todas as circunstâncias, o regime nazista. Então, eu não acredito que eles vão prosperar no sentido de destruir, né, e causar toda a maldade que o regime nazista conseguiu causar, porque a gente vai conseguir vencer antes. Mas, enquanto isso, eles estão causando, estão matando um monte de gente, estão destruindo um monte de reputação, estão fazendo com que vários grupos sejam segregados do convívio democrático, social, harmônico com todo mundo. Então, está causando um monte de estrago. Mas o meu único ponto é o seguinte, Bolsonaro pode estar mais fraco, mas o que elegeu Bolsonaro segue forte. Eu passo para o Mink fazer um comentário sobre isso antes da gente chamar nosso convidado. Olha, eu concordo com a tua análise. Assim como nos Estados Unidos, o Trump foi derrotado, mas o trumpismo não acabou.
Ele teve mais votos do que qualquer outro presidente, tirando o Biden, que foi o eleito, né? Aqui, eu acho que o Bolsonaro teve grandes derrotas, a gente deve aproveitar para crescer, mas longe de acabar. Eu vejo aqui em São Gonçalo, a segunda maior cidade do Rio, nós perdemos por, sei lá, 6 votos. Nós tínhamos um candidato ótimo, que era o Dimas, do PT, o vice era do PDT, o Marlos, também companheiro nosso. O candidato que ganhou, então, é deputado estadual comigo. Ele não consegue falar 2 frases seguidas. Ele não consegue falar... Ele ganhou em São Gonçalo por 6.000 votos. Olha que lá a gente fez a coligação. E qual foi o tema dele? Violência. É o que eu estava dizendo lá no início. Violência e corrupção. Então, ele repetiu essas 2 frases e ganhou a eleição do 2º maior colégio eleitoral do Rio. Eu concordo com isso. O Bolsonaro está muito enfraquecido. A derrota do Trump foi um golpe terrível nele. Terrível. Ele perdeu o Moro, que era o símbolo que ele tinha, independente das críticas todas que a gente faz para o Moro, se afastou e deixou ele sem esse braço. O Paulo Guedes, sequer no projeto liberal dele, consegue avançar. Confessou que fez 1% e agora está dando palpite sobre a Covid, se tem segunda onda, se é repique. Quer dizer, como o ministro da Saúde não entende nada do assunto, o Guedes, que não consegue fazer o dever de casa dele, virou palpiteiro sobre a Covid. Veja a que ponto nós chegamos. Então, o Bolsonaro realmente está enfraquecido, muito enfraquecido, mas o bolsonarismo está longe de ter acabado. O bolsonarismo conseguiu tirar do armário de esqueletos esse submundo todo, juntou o que há de mais reacionário, o que há de mais conservador, todos os preconceitos, todos os ódios, os ressentimentos. E é claro que num país onde tem muito desemprego, onde tem muita falta de cultura política profunda, de educação profunda, como queria o Darcy Ribeiro, com os CIEPs, é muito fácil você semear o ódio, semear a fake news, semear o preconceito. Então, este é um grande desafio que nós temos. Elevar o nível do debate, da proposta, o nível cultural, aproveitar esse momento onde o bolsonarismo está muito ferido, muito enfraquecido, e não nos vangloriarmos disso, mas conseguirmos avançar superando nossos erros, nossas divisões, nossos ressentimentos, ampliando a nossa pauta, trazendo a juventude, a cultura, mas trazendo também setores que normalmente a gente não alcança. Setores religiosos, setores que estão fora das redes, setores que precisam também de uma palavra forte em relação à corrupção, à segurança. Não a gente entrando no mesmo discurso dele, pegando o nosso discurso sobre segurança pública e sobre combate à corrupção, que sempre foram nossos temas ligados, claro, à questão social, à questão ambiental e ao combate às desigualdades. Vamos avançar, o momento é fértil, mas, como você bem disse, o bolsonarismo está ferido, mas não morreu. Perfeito. E agora a gente vai chamar toda segunda, meu amigo, a gente tem aqui um companheiro ou uma companheira do MST de alguma região do país que mostra as ações de solidariedade que eles têm feito. E a gente já recebeu gente do país inteiro, hoje vai receber de Sergipe. Aproveito para mandar um beijo com muito carinho para minha amiga Luísa Deda, filha do saudoso Marcelo Deda. Que é uma... Conheci muito o Marcelo Deda, sensacional. Incrível, né? Todo mundo gosta do Deda, que é de direita, de esquerda. Grande dançarino, grande formulador. Maravilhoso, Deda, que pena. Beleza, então vamos chamar o Zé Roberto aqui para a sala. Zé Roberto, como é que vai, meu irmão? Bem-vindo. E vamos mostrar aqui na tela um pouco das fotos, das ações, enquanto você fala um pouco para a gente o que vocês têm feito aí para ajudar esse momento tão difícil de país. Acho que está no mudo, Zé. Não está saindo som. Oi? Você quer ver? Vamos ver aí. Agora, está me ouvindo? Sim, agora sim. Então, bom dia, Eduardo.
bom dia, Carlos Lincoln, né? Bom dia a todos que acompanham esse importante debate que você vem trazendo para toda a população. Né? Primeiro, o MST é fruto da solidariedade das organizações da classe trabalhadora, né? E em especial dos intelectuais comprometidos com a causa do povo. Né? As organizações, para nós, foram fundamentais na luta em defesa do MST, em defesa da reforma agrária e da vida. Né? Portanto, hoje, nós fazemos essa campanha de solidariedade que tem como principal objetivo alcançarmos o espírito solidário entre as pessoas, porque a solidariedade é a base de uma sociedade mais humana. No entanto, aqui em Sergipe, assim como no Brasil, aqui em Sergipe, já no início do processo aí dessa crise epidêmica que estamos passando, do Covid-19, nós ali no mês de abril, 17 de abril, fizemos uma grande distribuição de alimentos aqui em algumas comunidades, principalmente ao sem teto, a comunidade mais vulnerável, né, distribuímos mais de 8 toneladas de produtos, alimentos que vieram da roça, fruto da nossa luta, dos assentamentos, dos acampamentos aqui em Aracaju. E no dia 25 de julho, nós fizemos uma grande distribuição e atingimos mais de diversas organizações e chegando mais de 25 toneladas de produtos que foi distribuído a diversas organizações aqui em Aracaju, em especial a Periferia Viva, as igrejas, movimentos afrodescendentes, entre outras associações de bairros, que para nós foi fundamental para a gente amenizar o momento em que passa essas comunidades, principalmente nas grandes e médias capitais. Então, o nosso movimento tem feito essa campanha e esta campanha tem amenizado um pouco, não resolvido, mas essa campanha de solidariedade, mostrando para a sociedade que é fundamental a realização da reforma agrária e a produção de alimento saudável para a nossa sociedade, que sofre bastante com a escassez, não a escassez de produto, mas, sobretudo, com a falta de política concreta que os governantes têm para com o homem do campo, para principalmente desenvolver a agricultura livre dos agrotóxicos, livre de venenos, e assim nós estamos encampando essa luta, que achamos importantíssimo que a nossa sociedade, então, tenha o direito de consumir aquilo que mais é apropriado para a sua vida. Eu lhe agradeço, meu irmão, e aí digo o seguinte, nos acampamentos onde eu morei, né, e nos assentamentos também, e eu vi fotos e cheguei a morar em acampamentos muito jovens, muito recentes, que tinham sido frutos de ocupações recentes, até lugares, enfim, que já têm agroindústrias super bem estabelecidas, etc. E é impressionante, deputado, a capacidade que a natureza tem, quando bem tratada, de se recompor numa velocidade assustadora. Lugares que eram desertos verdes, e eu vi nas fotos, eles levam escadas para botar uma tábua em cima para ter sombra, porque não tem sombra, não tem árvore. Se não tem árvore, não tem sombra. E 15, 20 anos depois, você tem bosques, os riachos voltam a brotar, os animais voltam a aparecer. Então, assim, eu vi lugares que me deixaram cheio de esperança, sabe? Às vezes eu mergulho numas bad trips, né? Eu fico meio assim, desesperançoso, falando, pô, isso não vai acabar bem, isso não vai acabar de uma forma pacífica. Nunca acabou, em lugar nenhum do mundo, quando a desigualdade vai indo para esse lado que está indo, que nem a gente. Nunca acaba pacificamente, sempre acaba de uma maneira super violenta, um monte de gente morre, um monte de gente sai machucada, um monte de gente sai destruída. Caramba, aí eu pego, respiro, venho e falo, não, mas vamos tentar achar um jeito.
e essa ida para o MST, esse convívio, me fez, assim, renovar as esperanças. Eu passo para você fazer as considerações finais aí e a gente fechar essa live, mandando um abraço carinhoso para todo mundo, dizendo aqui que eu acolho e compreendo as paixões mais exaltadas de hoje. Eu sou igualzinho a todos vocês. Eu me controlo aqui para poder fazer uma live mais controlada. Eu sou doido para falar um monte de coisa, falar em relação às maldades que fizeram com a Manuela, falar em relação às barbaridades que o Crivella falou no Rio, falar em relação a um monte de coisa, mas eu dou uma respirada porque a gente tem que, de alguma forma, encontrar um denominador comum, principalmente quando o momento é mais tenso, assim, mais cheio de paixões. Então, saibam que do lado de cá tem um cara super-humano também, cheio de desejos de estourar, mas que às vezes consegue se controlar. Às vezes. Passo para você, deputado, fazer as considerações. Ô, Eduardo, muito bonito esse teu percurso, essas tuas viagens com os acampamentos e essa experiência que você pegou. Ouvindo aqui o Zé Roberto e você, eu encerro falando um pouco da questão da terra. Pouca gente sabe, mas a minha primeira batalha, antes de ser ambientalista, era a reforma agrária. A minha tese de mestrado no exílio foi sobre a reforma agrária portuguesa, no Alentejo. E, logo que eu cheguei no Brasil, o Betinho me chamou para a campanha nacional da reforma agrária. Eu conheci Dom Adriano Hipólito, eu conheci, em suma, o pessoal do CIMI, o pessoal do MST, né? Dom Mauro Morelli. Meu primeiro livro que eu publiquei aqui pelas Artes chama A Reconquista da Terra. Então, eu era muito focado na questão da terra. Participei de ocupações, uma aqui no Guandu, na Baixada Fluminense. Depois eu voltei lá, eles plantaram maracujá, então tinha a festa do maracujá. Eu ia lá, acabava bêbado de tanta batidinha de maracujá, e vendo como aquilo, como você falou, era deserto, e aquele mutirão com a ocupação, que eu também participei, antes de ter mandato, estamos falando do ano 84. Então, ô Zé Roberto, dê um grande abraço aí na turma do MST, diga que eu sou daqueles que torço muito pelo MST, e acho que essa linha sustentável que eu mencionei, e o Eduardo falou que é um apoiador forte, não só nas ideias, mas também nos recursos e nos empreendimentos, esse é um ótimo caminho, mostrar que você junta a justiça social com a questão da terra. Encerro lembrando um ídolo meu, junto com o Betinho, que é o Chico Mendes, que ele sempre foi um sindicalista, defensor dos seringueiros, e o lema dele era as reservas extrativistas, ligar a luta pela Amazônia e pela sustentabilidade com a luta pela terra e pelos direitos dos trabalhadores. Ele criou a União dos Povos da Floresta, unindo seringueiros com índios, e conseguiu juntar duas grandes utopias: a utopia da justiça social e da terra e a utopia da floresta e da sustentabilidade. Então, eu acho que o Chico Mendes sempre deve nos inspirar. Viva o MST sustentável, e o nosso Eduardo Moreira, que dedicou a vida também a juntar esses temas e abrir um espaço democrático de debate. Vai lá, Zé Roberto. Carlos, Eduardo, olha, nós estamos resgatando aqui um estudo de um professor da universidade, em que 90% das matas nativas no estado de Sergipe estão nos assentamentos de reforma agrária, ou seja, a reforma agrária, além de produzir alimentos, então protege a natureza, resgata a natureza. Então isso para nós é fundamental, e que todo o povo brasileiro então saiba que as matas nativas aqui no estado de Sergipe é preservada pelo MST, principalmente os assentamentos. É isso aí. Mink, siga firme, você é um orgulho para todos nós, você é um guerreiro incansável, e a gente se sente feliz deste ser que é cheio de viço, né? Viço, energia vital. Então, ele não só está a serviço, mas ele é um ser cheio de viço e que nos inspira com a sua caminhada. Valeu, Zé Roberto. Valeu, meu irmão. Tchau. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Carlos.